o Tao fala sobre o surgimento do mundo, o surgimento do cosmos, né? No início, nós tínhamos o grande vazio. Era o nada, né? Esse nada era chamado de Ain, em hebraico, né? Se você traduzir essa palavra do hebraico, vai significar o vazio. Aqui tá invertido, tá? Mas é A-Y-N. É o Ain, né? Basicamente, isso aqui seria o espaço cósmico infinito. Quando existia espaço infinito, mais nada além de espaço. Era como se existisse apenas o caos. Era o caos puro, o vazio. Né? Depois, a gente teve a primeira centelha de luz no mundo. Que muitas pessoas mais ligadas à parte científica chamam de Big Bang. Foi o primeiro foco de luz do universo. Pelo menos do nosso. Que é esse pequeno pontinho aqui no meio. Né? Vocês estão vendo aqui, eu vou fazer um pouco maior para vocês ficar mais fácil de vocês verem. Né? Agora, nós temos o primeiro ponto de luz do mundo. Né? Não é mais só Ain. Agora nós temos Ain Sof. Agora é o vazio com o primeiro foco de luz do universo. Esse primeiro ponto de luz, na Cabala, seria literalmente o dedo do Criador, da Criadora, a primeira parte dele no mundo, a primeira parte dele para criar o nosso universo. É a primeira vida, a primeira semente. Esse ponto aqui, ele criou a dualidade, gente. Antes só existia o vazio. Não tinha dois, era o um só. Antes era só vazio. Antes era espaço infinito. Agora a gente tem a luz. Antes era só o caos. Agora a gente tem a ordem. E desses dois aqui, dessa união deles, esses nomes aqui, no fundo não importam para agora. Da união da ordem com o caos, a gente tem a dualidade. A dualidade, gente. A luz e a sombra. A parte solar e a parte lunar. O consciente e o inconsciente, o masculino e o feminino, o positivo e o negativo, o ativo e o passivo. A gente tem os dois polos aqui. Depois desse primeiro foco de ordem no caos, a gente tem a dualidade. O 1 gerou o 2, né? E agora que a gente tem caos e ordem, acontece o movimento, que vocês devem conhecer como Yin e Yang. Vocês acham que esse caos ele ia ficar de um lado e a ordem ia ficar do outro e eles nunca iam se encontrar? Óbvio que não, né? Afinal, a natureza de tudo é movimento, é impermanência. O caos entrou na ordem, minha gente, e a ordem entrou no caos. O masculino penetrou no feminino e o feminino penetrou no masculino. Aquele que virou 2, agora são 3. O 1 da criação, a primeira luz, veio ao mundo que era só espaço, se tornou espaço e tempo, virou o 2. Tempo e espaço se mesclaram para fazer a nossa terceira dimensão, que é onde a gente vive aqui hoje. E o movimento para que esses dois se encontrem é chamado de karma. Esse é o movimento. É isso que a gente chama de karma. O karma, de acordo com o Tao, seria o movimento, a entrada da luz na sombra e da sombra
na luz. O movimento cíclico do caos e da ordem se unindo no nosso mundo. No Tao, tem uma frase muito famosa, que é o seguinte: o 1 gerou o 2, o 2 gerou o 3, e o 3 gerou as 10.000 coisas. Gente, o que eu quero dizer aqui é que o karma não é nada mais, nada menos do que o movimento. Antes, a gente tinha estático aqui, luz e sombra de um lado, dualidade. O karma é o movimento. O karma é a união dos opostos. O karma é a gente experienciar o caos e a ordem em vidas diferentes ou na mesma vida. Karma é movimento. Começando daí, eu te pergunto, existe movimento ruim? Existe movimento bom? Ou existe o movimento que é, da forma como é? Né? Talvez tenha ficado muito abstrato isso daqui para vocês. Eu espero que não. Dei o meu melhor, juro. Mas o que é o karma? O que é esse movimento? E por que, através dele, a gente reencarna milhares e milhares de vezes, né? Já vou ler também aqui já a mensagem de vocês. Oi, Dodge, querido, tudo bem? Tudo tem dois lados, nada é somente uma coisa ou será somente uma coisa para sempre. Exatamente. A Suelen perguntou, não são quatro? Quatro o quê, querida? Você fala 4 movimentos, 4 aspectos? O karma, gente, é sempre movimento. Karma, ele é literalmente também o 3, o número 3. Tá? Ele é o terceiro elemento. Antes existia o vazio, depois surgiu o primeiro ponto de luz. Quando tinha vazio, caos, com ordem, a gente teve a dualidade. E para a dualidade se encontrar e existir o movimento, surgiu o karma. O movimento entre os polos. A luz fertilizando a sombra e a sombra fertilizando a luz e vice-versa. O movimento. Como o Dodge falou aqui mesmo, tudo tende ao caos, à entropia. O caos, o movimento, eles acabam às vezes até sendo confundidos, né? As pessoas às vezes acham que movimento é sempre caos, caótico, mas não. Movimento é a lei divina que a gente chama de anicca. Do idioma hindu Pali significa impermanência. É um movimento puro e simples, que não surgiu agora, não surgiu com a Terra. Gente, isso aqui é tão abstrato que eu estou falando da criação do universo. É a criação do universo isso aqui. E quando eu falo karma, eu falo do movimento na criação do universo. Não é nessa minha vida aqui. Não é na minha vida passada. É muito, muito tempo atrás. E é por isso que muitas pessoas falam que quando a gente transcende a roda kármica, também chamada de roda de samsara, a gente não vive mais as leis kármicas dessa forma tão dura às vezes, porque a gente transcende a terceira dimensão. A gente acessa as hierarquias superiores com a iluminação, no caso, né? E através desse movimento, integrando o caos e a ordem dentro da gente. Não é nem viver, né, 100% na ordem ou 100% no caos, é a integração dos dois dentro da gente. E aí, abrir as portas para a criação divina dentro de nós. Né? O Yin e Yang não é nada mais, gente, do que uma parte, uma simples parte do movimento que vai voltar a ser um de novo. Então você, que assim como eu, está vendo tanta gente brigando, vocês não estão vendo opostos? Na política, nos estudos, religião e ciência são os opostos. A gente está naquela fase dual para entrar nessa aqui, ó. A gente vai entrar novamente no movimento. E depois que um entra no outro,
depois que um entrou aqui no outro, eles vão voltar a ser um de novo. Tá? Muitas pessoas, filósofos até do século XX, até estava lendo um livro do Eliphas Levi essa semana, que ele fala que não temam a dualidade, não temam as divergências de opinião, porque toda vez que existem polos e as pessoas vão para polos e se separam, depois existe uma grande reunião de novo. E as pessoas se unem novamente. E as linhas se unem novamente e as coisas voltam ao estado harmônico. Mas isso aqui, gente, é natural. Então não dá pra gente também querer ir contra a separação. Se as pessoas estão se separando, se as pessoas estão brigando por diferença entre ciência e espiritualidade, por exemplo, por que a gente vai lutar contra isso? Se esse é o movimento. Se esse é o karma da humanidade. Karma é movimento, gente. Não é bom ou ruim, é o movimento. É o ir e vir que a nossa consciência faz entre as diversas encarnações.